não programados a gente abençoe a cada um. Deus abençoe a cada um de vocês. Meu nome é Michelle. Não tenho muito para falar. Chris já fez a introdução, mas uma honra para mim estar aqui para ministrar um livro de provérbios que ministra para nossos corações todos os dias. Palavra que cada um de nós precisa mesmo, porque sem sabedoria a gente não consegue chegar ao propósito, ou consegue chegar aos planos de Deus, ou consegue chegar aos planos de Deus para a nossa vida. Amém? Bom dia, amados. Meu nome é Fran. Alguns já me conhecem também aqui. Eu estou aqui, para ajudar com a tradução, conforme a pastora Michelle necessitar. Amém? Amém. The first thing I want to do is just to declare over your life. A primeira coisa que eu quero fazer é declarar sobre a sua vida. To prophesy over your life. Para profetizar sobre a sua vida. That the word of God will go through to your ears. Que a palavra de Deus vai entrar nos seus ouvidos. That the ears of spirit are open right now. Que os seus ouvidos espirituais estão abertos nesse momento. To receive the portion of what God has planned for you. Para receber a porção daquilo que Deus planejou para você. To receive the food of the spirit. Para receber a comida do Espírito. That will change you. Que vai te mudar. From inside, de dentro to outside. Para fora. Amen. Amém. Amen. Proverbs 23 has a lot of things that we can look into. Provérbios 23 tem muitas coisas nas quais a gente pode olhar. And I know that until here we've heard a lot, we've been taught a lot, and there's still a lot to learn. E eu sei que até aqui nós ouvimos muito, nós aprendemos muito, mas ainda tem muito aqui que se aprender. I was tempted to start explaining what wisdom means. Eu estava tentada a começar a entender o que significa sabedoria. But God ministered to my heart that each and every one of us by now understand exactly what wisdom means. Mas Deus ministrou no meu coração que neste momento, até aqui, todos nós já entendemos o que a sabedoria significa. And the importance of it in our lives. E a importância dela nas nossas vidas. The trouble that we live in. O problema que nós temos in this world, neste mundo, is that a lot of people é que muitas pessoas know too little. Sabem muito pouco. A lot of people muitas pessoas pretend like they know a lot. Fazem de conta que elas sabem muito. But most of the things we know are because they're the things of the world. Mas a maioria das coisas que nós conhecemos são as coisas do mundo. As Christians, it's time that we dig deeper. Como cristãos, há um tempo que nós precisamos cavar mais fundo. Into the essence of God. Buscando a essência de Deus. Through wisdom. Através da sabedoria. I like the saying of a person that we might all recognize. His name is Mark Twain. Eu gosto do dito de uma pessoa que muitos de nós podemos reconhecer. O nome dele é Mark Twain. He talks about the two most important days in our lives. Ele fala dos 2 dias mais importantes da nossa vida. And he says one of those days is the day you were born. E ele diz que um desses dias é o dia que você nasce. That's the first important day. Esse é o primeiro dia importante. And the second important day e o segundo dia importante is the day you find out why you were born. É o dia que você descobre o porquê você nasceu. I know that there's different people here. Eu sei que há pessoas diferentes aqui. Some people know what they were born for. Algumas pessoas sabem para que elas nasceram. Some people know what they were born to do. Algumas pessoas sabem o que elas nasceram para fazer. But there's still people that do not understand why they were born. Mas ainda há pessoas que não entenderam por que elas nasceram. This quote is used so much. Essa citação, ela é muito usada. But I see a different significance in it. Mas eu vejo um significado diferente nela. Self-discovery. Autodescobrimento. The purpose. O propósito. Rather than the self-help. Em vez da autoajuda. Because there's a lot of self-help issues within this living context in this world. Porque há muitos problemas de autoajuda no contexto desse mundo que vivemos. But the self-discovery that I know God is calling us to. Mas o autodescobrimento que eu sei que Deus está nos chamando is to understand é para entender how much we depend on God. Quanto nós dependemos de and Deus. how much we need to depend on him. E o quanto nós precisamos depender dele. When I started reading Proverbs 23, Quando eu comecei a ler Provérbios 23, I got a total of 13
different themes on it. Eu descobri um total de 13 temas diferentes dentro I dele. divided into the 13 themes Eu dividi dentro desses 13 temas and I listed the 23 themes. e eu fiz uma 13. lista desses 13 temas. But we're not going to have time to finish the themes. Mas nós não vamos ter tempo suficiente para falar de todos os temas. But I want to give you the 4 most important things that we need to understand, Mas eu quero te dar as 4 coisas mais importantes que nós precisamos entender. that all of us need to have, Que todos nós precisamos ter. that all of us will receive after this. Que todos nós vamos receber depois disso. And I'm sure you've received it during the last 22 days. E eu tenho certeza que você já recebeu isso nos últimos 22 dias. But I'm sure that God is going to use us to throw something into the seed that God has already planted. Mas eu tenho certeza também que Deus vai também nos usar para lançar mais uma semente dentro dessa semente que já foi lançada por Deus. We are members of the same body, Nós somos membros de um mesmo corpo. and each and every one of us has a portion to contribute into this world. E cada um de nós tem uma porção para contribuir dentro deste mundo. And I believe today it's our turn to minister. E eu creio que hoje é a nossa vez de ministrar. And to minister to ourselves first, E ministrar para nós mesmos primeiro, before we can minister to you. antes de podermos ministrar para So vocês. these 4 things that the Spirit of God showed me. Então essas 4 coisas que o Espírito de Deus me mostrou. The first is truth, A primeira é a verdade, honest, honestidade, wisdom, sabedoria instruction, and understanding. e instrução e entendimento. Amen. So when you think of what are these, truth is the real knowledge about any subject. Então, quando você pensa no que isso significa, verdade é o verdadeiro conhecimento a respeito de um assunto. Wisdom is the ability to discern A sabedoria é a habilidade de discernir and to know what is right. e saber o que é certo. Instruction Instrução is the teaching from others that are wiser than you. é o ensinamento dos outros que são mais sábios do que você. And the fourth one, the understanding, E o entendimento is the value é o valor to use the truth and wisdom. de usar a sabedoria e a verdade. So Proverbs 23 was inspired to sell these 4 things for you. Então, o Provérbios 23, ele foi inspirado para vender essas 4 coisas para você. There are few men in the world with the truth and wisdom. Há poucos homens no mundo com a verdade, a sabedoria e a verdade. And we find evidence here in the Bible. E nós encontramos evidência aqui na Bíblia. In Jeremiah 5, Em Jeremias 5, verse 1, verso 1, we understand the situation nós entendemos a situação. when God was saying, go up down the streets of Jerusalem, Quando Deus diz, vá pelas ruas de Jerusalém, look around and consider, olhe em volta e considere, search all the squares. procure em todas as esquinas. If you find one person Se você encontrar uma pessoa who deals honestly que age com honestidade and seeks the truth, e busca a verdade, I will forgive the city. eu vou perdoar essa cidade. Do you understand the rarity Você entende a raridade to have the truth and wisdom? de ter a sabedoria, a verdade e a sabedoria? These are the challenges we live on. Esses são os desafios no qual nós And vivemos. also goes to Isaiah 59. E também vai para Isaías 59. And we understand that in verse 14 and 15, E nós entendemos que nos versos 14 e the 15, Bible was talking about justice is driven back a Bíblia fala que a justiça ela fica para trás and the righteous stands e a verdade permanece at a distance. à distância. It stands at a distance. Ela permanece à distância. And when you go to the end of 15, E quando você vai para o final do verso it 15, says the Lord looked and was displeased that there was no justice. a palavra fala que o Senhor olhou e ele ficou desagradado porque não havia justiça. So we understand that wisdom has always been an issue for a very long time. Então nós entendemos que sabedoria tem sido um problema por muito tempo. That's why we need to seek it. Por isso que nós precisamos buscar. Not because it's January and there's 31 days, Não porque é janeiro e há 31 dias. but it's the book that needs to minister to us every day of our life. Mas é o livro que precisa ministrar no nosso coração todos os dias da nossa vida. Proverbs 23 starts at the beginning. Provérbios 23 começa do início, It's talking about the table. falando sobre a mesa. We understand the experience and the cure that we get from sitting on a table. Nós entendemos a experiência e a cura que nós recebemos de nos sentarmos à mesa. A table is supposed to be edifying to the kingdom of God.
Uma mesa, ela tem o objetivo de ser edificante para o reino de Deus. We know that Jesus sat with his disciples. Nós sabemos que Jesus se assentou com seus discípulos. We know that he broke the bread and shared the wine. Nós sabemos que ele repartiu o pão e compartilhou o vinho. That was edifying. Isso foi edificante. Proverbs 23, when we read verse 1 to 2, Provérbios 23, quando lemos do verso 1 ao 2, this is what it says. é isso que ele diz. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Amen. It talks about sitting on this table Fala sobre sentar-se nessa mesa with rulers, com o governador, and that you need to consider diligently que você precisa considerar de forma diligente what is before you. o que está diante de você. Who are you eating with? Com quem você está comendo? You are being invited into a table Você está sendo convidado para uma mesa that has got all delicious stuff, que tem todas as coisas deliciosas, set up for a purpose. e que foi montada por um propósito. But it is warning us Mas ele está nos avisando about how these tables may be presented to us. sobre como essas mesas podem ser apresentadas para nós. A lot of people don't realize that it may look attractive, Muitas pessoas podem não se dar conta de que talvez pareça atraente, smell good, pode cheirar bem, taste wonderful, e ter um sabor maravilhoso. but what they're offering you Mas o que eles estão te oferecendo, is actually rotten. na verdade, está podre. Amen. So when you sit on a rotten table, Então, quando você se assenta numa mesa que está podre, you will eat rotten food. você vai comer comida podre, That will affect your stomach. que vai afetar o seu estômago. And what affects you inside E o que te afeta dentro, affects you outside. te afeta fora. So we are being warned Então, nós estamos recebendo um aviso to consider all those things, para considerarmos todas essas to look coisas, into our lives para olharmos para nossas and vidas look at what the world is offering us. e olhar e ver aquilo que o mundo está nos Who oferecendo. are we sitting with? Com quem estamos nos Who assentando? is sitting on our tables? Quem está se sentando na Because nossa sitting mesa? on the wrong tables Porque sentar-se nas mesas erradas is not just being invited, não é apenas ser convidado, but for us to have a capacity mas para nós termos a to capacidade understand who sits on our table. de entender quem se assenta à nossa The mesa. table is meant to be edifying. A mesa tem a intenção de ser The edificante. table is meant to be communion A mesa tem a intenção de ser um lugar de for the comunhão glory of God, para a glória de not Deus. for the glory of humans, Não para a glória dos not for the homens, glory of the kings, não para a glória dos reis, but to understand mas para entender that we need to use the table que nós precisamos usar a to mesa glorify God. para glorificar a That's what the Deus. gospel teaches us. É isso que o Evangelho nos ensina. We saw an example with David Nós vimos um exemplo com Davi and with the Israelite boys. e com os israelitas. This reminds us Isso nos lembra of what riches do. do que as riquezas fazem. Daniel was in Babylon. Daniel estava na Babilônia. Babylon wanted to turn him into a Babylonian. A Babilônia queria transformar ele num The babilônico. king offered them food. O rei ofereceu a eles And that comida. food wasn't just to make sure that they were well, E essa comida não era apenas para garantir que eles estivessem but bem, it was to make sure that they were changed mas também para garantir que eles to mudassem. the custom. Pertence a nós, It does not belong to God. não pertence a It Deus, belongs to the things of the world. pertence às coisas deste mundo. As children of God, Como filhos de we need Deus, to understand nós precisamos that the entender discernment, que o the discernimento, Spirit of God, o Espírito needs de to Deus guide us precisa nos as guiar, long as if we permit the Spirit of God to guide desde que us. nós permitimos que o Espírito Not de Deus to nos sit on guie, those para tables não nos sentarmos that nessa offer mesa us rotten, que nos oferece comida podre, that offer us sickness, que nos oferece doença that offer us anything and nothing that is good for us. e que nos oferece todas as coisas muitas coisas que não são boas para nós. Amen. Amém? So we look at Daniel. Então nós olhamos para Daniel. If we were to go to heaven today Se nós fôssemos para ir para o céu hoje and we had to sit on the same table with Daniel, e nós tivéssemos que nos assentar à mesma mesa que Daniel, I can imagine things that will interest us. eu imagino coisas que iriam nos interessar. Would be asking Daniel, Seria perguntar a Daniel, Daniel, how was it como foi? speaking against the king's wish, Falando contra o desejo do rei, denying the food negando a comida that was meant for kings, que ela era provida para os reis, denying the food negando a comida that was meant for the highest people in position.
que era destinada às pessoas que tinham maior posição. How did it feel Como foi to say no to the king? dizer não para o rei? I think we'll go ahead as well Eu acho que vamos seguir à frente também and we'll say, Daniel, e vamos dizer, Daniel, how did you feel como você se sentiu when you were going into the lion's den? quando você entrou na cova dos leões, Inside, lá dentro, where God turned the lions into vegetarian. aonde Deus transformou os leões em vegetarianos. What did you think? O que você pensou? How were you feeling? Como você estava se sentindo? When we sit on this table in heaven, Quando nós nos assentamos nessa I'm mesa sure no most céu, of us will be curious to ask him that. eu tenho certeza que muitos de nós vamos ter a curiosidade de perguntar isso para ele. But think forward Mas pense um pouco para frente. of what Daniel might be asking you. O que Daniel pode te perguntar? This is what Daniel will ask you. Isso é o que Daniel vai te perguntar. I did all of this Eu fiz tudo isso because I know whose child I am. porque eu sei de quem eu sou I filho. know that I'm a chosen nation. Eu sei que eu sou uma nação And escolhida. I know that the chosen generation would have come from me. E eu sabia que a nação escolhida viria para mim, Because the Bible says porque a so. Bíblia diz. And then he's going to ask you. E aí então ele vai te perguntar. He's going to ask me. Ele vai me perguntar. He's going to ask Fran. Ele vai perguntar para Fran. He's going to say to you, Ele vai dizer para você, Donna Michelle, Dona Michelle, you tell me, você me diga, how was it on earth? como foi na terra? Because you had the Spirit of God inside you, Porque você tinha o Espírito de Deus dentro de você, living in you. vivendo em você. You had all the ability Você tinha todas as to habilidades do everything de fazer tudo that God can do que Deus pode fazer, because He put His Spirit in you. porque Ele colocou o Espírito dele em você, Because you had Jesus Christ in you. porque você tinha Jesus Cristo em você, Because in your time you understand how Jesus lived. porque no seu tempo você entendeu como Jesus viveu. He showed you the example. Ele te mostrou o exemplo. And He even left and said, I'm not leaving you alone, E ele viveu, por exemplo, ele disse, eu não vou te deixar sozinho, but I'm leaving you mas estou te deixando, with vou a deixar friend você com um amigo that will live in you, que vai viver em that will você, intercede for you, que vai that interceder will por guide você, you, que vai te that will guiar, give you que wisdom. vai te dar What sabedoria. did you do with O that? que você fez com So isso? my question for you Então, a today minha pergunta para is, você what are you hoje doing with that? é o que você está fazendo How are com you isso? dealing with that? Como você está lidando There com is isso? no lack of wisdom Não há falta de for sabedoria us para nós, because the Spirit of God lives in us. porque o Espírito de Deus vive em nós. What is missing O que está is faltando the choices we make. são as escolhas que nós fazemos. We choose not to have wisdom. Nós escolhemos não ter We sabedoria. choose to be lost in the things of the world Nós escolhemos estar perdidos nas coisas deste because we mundo, allow the world to take us over. porque nós permitimos que o mundo tome controle sobre nós. And when it says they put a knife to your throat, E quando a palavra diz, coloca uma faca na sua garganta, when they put a knife in your a knife on your throat, quando alguém coloca uma it faca na means sua they are garganta, controlling your appetite. significa que ele está controlando o seu apetite. The minute you sit on the table, No minuto que você se assenta à mesa, you do not have control anymore. você não tem mais controle. They are controlling you. Eles estão te controlando. This doesn't just refer to food. Isso não se refere apenas à comida. It refers to other desejos da nossa vida. Se It refere aos outros desejos refers da nossa vida. to wanting to sit with the famous. Se refere a querer se assentar com os famosos, It's wanting to be famous. querer ser famoso, It's wanting to be revengeful. querendo ser alguém que faz justiça, vingança, It's like wanting justice. querendo justiça. And when we sit in this table, E quando nós nos sentamos nessas mesas, we lose the essence nós perdemos a essência of being the disciples of Jesus de Christ. sermos os discípulos de Jesus Cristo. We need to sit in the right table Nós precisamos nos assentar nas mesas certas, that serves the gospel, que serve o the evangelho, true o gospel. verdadeiro evangelho. But there is danger Mas há perigo linked linkado to invitations on the table. com esses convites para a mesa. These dangers Esses perigos can only be discerned podem apenas ser discernidos through wisdom através da and sabedoria understanding the word of God. e o entendimento da palavra de Deus. What He directs us to do, O que ela nos direciona a where fazer, He sends us to go, aonde ela nos envia para it is irmos, not by our might, não é pela nossa vontade, pelo not nosso by poder, our power, não pelo nosso poder, but the power of the Holy Spirit mas pelo poder do Espírito that Santo lives in us. que vive em nós. The ruler's table A mesa dos will governadores seduce you vai te seduzir into the atmosphere para dentro dessa atmosfera of the things of the world. das coisas do mundo.
When you sit on that table, Quando você se assenta nessa you mesa, surrendered yourself to the enemy. você se entrega para o inimigo. You surrender your promises to the enemy. Você entrega suas promessas para o inimigo. You surrender your worship to the enemy. Você entrega a sua adoração para o inimigo. The table A mesa is to worship God, é para adorar a Deus. is to worship Him and Him alone. É para adorar a Deus e a Ele He says, I somente. do not share my glory. Ele diz, eu não divido a minha He glória. says, the glory belongs to me and to me alone. Ele diz, a glória pertence a mim e He somente a also mim. tells us Ele também nos diz that He is the one que Ele é aquele that sits on the throne que se assenta no trono. and He is jealous of you. Ele tem ciúmes de você. We skip on to the part that talks about not making idols of work. Vamos pular para a parte onde fala não façamos ídolos desse mundo. When you have time, Quando você tiver tempo, read through the rest of the Proverbs, because we're not going to read all of it. leia o restante do livro, desse capítulo de Provérbios 23, porque nós não vamos ler todo ele. But I'm going to cite the ones that the Spirit of God was speaking to me deeply. Mas eu vou citar aqueles que o Espírito de Deus estava falando comigo de maneira profunda. It tells us that we should not overwork, Nos fala que nós não deveríamos trabalhar demais, meaning that we should not make idols of work. significando que nós não devemos fazer ídolos, não transformar o trabalho em um ídolo. But having read the other chapters of Proverbs, Mas tendo lido os outros capítulos de Provérbios, we might start to think, but this is conflicting what it tells us. talvez a gente comece a pensar, mas isso está entrando em conflito com o que a palavra nos fala. Because it teaches us not to be lazy. Porque ela nos ensina a não sermos But preguiçosos. this is not saying be lazy. Mas isso aqui não está It's dizendo saying, seja preguiçoso. do not overwork. Está dizendo não trabalhe It's demais. saying, teaching us to give time to God. Está nos ensinando a darmos tempo para Deus. It tells us not to look at wealth Está nos falando para não olharmos para as riquezas that comes from work, que vêm do trabalho. because we end up idolizing that. Porque nós vamos acabar idolatrando But we should isso. look at wealth that comes from the kingdom of God, Mas nós precisamos buscar as riquezas que vêm do reino de Deus. so we could give worship to God. Para que nós possamos, então, dar adoração a Deus. Because when we idolize our work, Porque quando nós idolatramos o nosso we trabalho, start idolizing the status. nós começamos a idolatrar o status. We start idolizing what the work gives us. Nós começamos a idolatrar o que o trabalho nos dá. We start idolizing where it positions us within the community. Aí nós começamos a idolatrar onde ele nos posiciona dentro da comunidade. Although working hard is a mark of wisdom, Ainda que trabalhar duro é uma marca de sabedoria, we don't live for the riches nós não vivemos para as riquezas that come from that work. que vêm desse trabalho. What comes from work O que vem do trabalho, as salary o salário, belongs to God. pertence a Deus. As long as if we understand that, Desde que nós entendamos isso, then we change the way we look at work. então nós vamos mudar a forma que nós olhamos para We o trabalho. change the way we prioritize work, Nós vamos mudar a forma que nós priorizamos o trabalho. and we make work as the glory of God. E nós vamos fazer do trabalho a glória de Deus. The Bible teaches us to live for God 24 hours. A Bíblia nos ensina a vivermos para Deus This 24 is horas. what He created us to do. Isso foi o que ele nos criou para fazer. So when we understand what it's teaching us about idolizing work, Então, quando nós entendemos o que ele está nos ensinando sobre idolatrarmos o we will trabalho, start to understand that even where God has placed us to work, nós vamos entender que até mesmo onde Deus nos colocou para trabalhar, it is for His glory, é para a glória it dele, is for His worship, é para a adoração dele, it is for His glory, é para a glória it is dele, for His é worship, para a adoração and for dele Him e alone. para ele When we apenas. recognize that, E quando nós reconhecemos isso, it makes it really easy se torna muito fácil for us to use work para nós usarmos o trabalho where we are placed aonde nós estamos posicionados as a place of worship, como um lugar de adoração, as a place to glorify Him, como um lugar para glorificar a as a ele, place to spread the gospel, como um lugar para compartilhar as o a place evangelho, to worship every day, como um lugar para adorar todos os as a dias, proposito, como um propósito. as something that we look at as God-given, É algo para o qual nós olhamos como dado por Deus, as where God has placed us, como o lugar onde Deus nos colocou, where we will flow ministerial, onde nós vamos fluir ministerialmente, not positionamento of
where you are in the community, Não no posicionamento de onde você está na comunidade, but where you are in spirit. mas aonde você está em espírito. If you are put on the rota to work 8 hours, Se você está na escala para trabalhar 8 horas, think of it as 8 hours of worship. pense nisso como 8 horas de adoração. Think of it as 8 hours of prayer. Pense como 8 horas de oração. Think of it as 8 hours of glorifying God. Pense como 8 horas de glorificar a Deus. If you are working as a cleaner, Se você está trabalhando com limpeza, touching every part of that house, glorifying God. toque cada parte dessa casa, glorificando a Deus. Blessing every part of that house, worshiping God. Abençoando cada parte dessa casa, glorificando a Deus. Singing praises of Him. Cantando louvores a Ele. Singing worship for Him. Cantando adoração para Ele. Praying for everybody that lives under that roof. Orando por cada pessoa que viva debaixo desse teto. Prophesying in that place. Profetizando neste lugar. You are living for God. Você está vivendo para Deus. You are glorifying His name. Você está glorificando o You nome are dele. not working because you got to get paid. Você não está trabalhando porque você precisa receber um salário. You are in that place Você está nesse lugar as a minister of God, como um ministro de Deus, evangelizing His word, evangelizando a palavra dele, worshiping Him, adorando a Ele, glorifying Him, glorificando a saying Ele, with every breath that I take in, dizendo com cada ar, cada vez que eu respiro, I worship you, eu adoro você, a ti, I glorify you, eu te glorifico, because you are worthy to be praised. porque tu és digno de ser adorado. I do not idolize this work Eu não idolatro esse trabalho, because I've been promoted as a manager. porque eu fui promovida como uma I gerente. am not here to bully people, Eu não estou aqui para fazer bullying com as pessoas, but I'm here mas eu estou to aqui minister the word of God. para ministrar I a am palavra de here Deus. Eu estou as a aqui disciple of God, como uma discípula to de make Deus, disciples. para fazer If discípulos. I ask you, Se eu te in perguntar, your place of work, no seu lugar de how trabalho, many people quantas have you brought pessoas to God? você levou para How Deus? many people Quantas have you pessoas told about Jesus? você falou a How respeito de many Jesus? people Quantas have pessoas you told você falou that you are there que você está lá as a minister of God? como um ministro de Deus? If you haven't done that, Se você ainda não fez isso, you still do not get it. você ainda não entendeu, You are still idolizing your work. você ainda está idolatrando o seu trabalho. Turn your work Transforme o seu trabalho into a temple of God. em um templo de Deus. Turn your hours Transforme as suas horas into hours of worship, em horas de adoração, into hours of prayer. em horas de oração. We skip Pulando and we go to the Proverbs 29, e vamos para Proverbs 23, verse 9. Provérbios 23, verso 9. And I want us to read Eu this. quero que nós leiamos isso. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não fala to the foolish, is what my Bible says. Aos ouvidos dos insensatos, é o que diz a minha Bíblia. Don't speak to the foolish. Não fale aos insensatos. Do not speak to the foolish. Não fale com os insensatos. Because they will what? Porque eles vão fazer o quê? Read it again. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Do not speak to the foolish. Não fale com os insensatos, Because they will despise porque eles vão desprezar the wisdom a sabedoria of the word. da sua palavra. Remove not the old landmark. Verse 10. O verso 10. Não removas as marcas antigas And enter not into the fields of the fatherless. nem entres nos campos dos órfãos, For their Redeemer porque o seu vingador is mighty. é forte, He shall plead e ele lhes pleiteará their cause. a causa contra ti. Hallelujah. Aleluia. I'm going back to verse 9. Vou voltar para o verso 9. Do not speak in the words. Do not speak in the ears of the fool, Não fale aos ouvidos do insensato, for they will despise your porque eles wisdom. vão desprezar a tua sabedoria. How many words Quantas palavras have you spoken você já falou that are foolish? que são insensatas? How many words Quantas palavras have you spoken você já falou to the foolish?
para os insensatos. So it goes both ways, Então, é uma via de mão dupla. not just to the foolish, Não apenas para os but it insensatos, challenges us mas nos to desafia understand a entender that if you speak to the foolish, que se você falar com o insensato, we are also foolish. nós também somos And insensatos. when we're foolish, E quando nós somos it insensatos, means we haven't discerned the wisdom of God. significa que nós não discernimos a sabedoria de Deus. If you go to the book of Matthew, Se você for para Mateus, a part of the Mount of Sermon that Jesus ministered, parte do Sermão das Montanhas que Jesus ministrou, in Matthew 7, verse 6, em Mateus 7, verso 6, just write it down. You can read it later. você pode, anota, você e leia mais tarde. During the sermon, this is what Jesus said. Durante o sermão, é isso que Jesus disse. He said that it's like throwing the pearls É como jogar pérolas to the pigs. aos porcos. Throwing the pearls to the pigs. Jogar pérolas aos porcos. Imagine how rare pearls are. Imagine quão raras as pérolas são. Imagine how expensive they are. Imagina quão caras elas são. Imagine how important they are. E quão importante elas são. You have them and you throw them to the pigs. Você tem elas e você joga elas para os porcos. They will not appreciate them. Eles não vão They apreciar. will not understand the meaning. Eles não vão entender o They will significado. not even understand even if you were giving them as a gift Eles não vão entender mesmo que você os dê a eles como um presente, that you're honoring them. que você está honrando a eles. So if your words Então, se as suas are palavras going to ears that are closed estão indo para ouvidos que estão fechados, or ears of the foolish, ou ouvidos dos insensatos, you yourself become foolish você mesmo se torna because insensato. you're wasting those words Porque você está desperdiçando to suas people that are palavras not even going to para understand. pessoas que nem vão entender. It means that you are throwing them into the pigs Então, significa que você está jogando elas para os that porcos, do not understand the preciousness of the pearls. que não entendem a preciosidade das pérolas. What do pigs do? O que os porcos fazem? They eat, Eles comem, sleep, dormem and poo. e fazem. The world around them is not important. O mundo à volta deles não importa. The world around them is meaningless. O mundo à volta deles não tem significado. We have people like Nós that. temos pessoas como And essa. this is what the Bible is telling us. E é isso que a Bíblia está nos There is falando. no point of us walking around Não há ponto, não faz sentido para nós caminharmos em wasting volta, the words, desperdiçando as palavras, going to work, indo para o trabalho, speaking to people falando com that are pessoas not even listening, que não estão nem escutando, speaking to people falando com pessoas that you speak and it goes here and goes out of there. que entra aqui e sai aqui. These people Essas pessoas are like the pigs são como os porcos, that just eat, que apenas comem, sleep, dormem and poo. e defecam. Wisdom is discerning Sabedoria é and discernimento. allowing the Spirit of God A sabedoria é discernir e permitir a sabedoria to de Deus show us the right people, nos mostrar as pessoas certas, to show us the right words to say, nos mostrar as palavras certas to para give us the right words to say, nos dar as palavras certas so that para our words are edifying que as nossas palavras sejam and not edificantes just going to the world that's not going to understand us. e não apenas serem lançadas ao mundo que não vai nos entender. So when Jesus was speaking in the mount, Então, quando Jesus estava falando na montanha, he was telling them ele estava dizendo para eles wisdom, sabedoria, discernment, entendimento, and understanding sabedoria, discernimento e entendimento, that as we do that, que enquanto nós fazemos isso, we are wasting time. nós estamos desperdiçando tempo. Time we could use for something else. Tempo que nós poderíamos usar para outra And as coisa. we lose time, E quando nós perdemos tempo, we lose essence, nós perdemos a we essência, lose our propósito, nós perdemos nosso propósito and we can be lost e nós podemos acabar in perdidos time no tempo. because the Bible tells us Porque a Bíblia nos fala that the time belongs to him. que o tempo pertence a And Ele. as we lose time, E enquanto nós perdemos we tempo, understand nós that entendemos Jesus is going to come anytime. que Jesus vai vir a qualquer momento. We are certain that he's coming back, Nós estamos certos de que Ele está and we voltando. do not know what time he's going to come. E nós não sabemos que momento Ele He's going to virá. come like a thief. Ele vai vir como So um if we ladrão. do not have wisdom Então, se nós não temos of sabedoria how to use every minute we have, de como usarmos cada minuto que nós we temos, will be lost, nós vamos estar perdidos, like the 5 virgins como as 5 that virgens didn't have enough que não oil. tinham óleo suficiente. So when we do not use the wisdom, Então, quando nós não usamos a we sabedoria, fall into the category nós caímos na categoria of the 5 virgins das 5 virgens that were not prepared que não estavam because preparadas, the time they had porque o tempo que elas wasn't tiveram used não foi usado the right way. da maneira The certa. time they should have been doing O tempo que elas deviam estar work to fazendo make sure they had sufficient oil, um trabalho que garantisse que elas tivessem óleo they did suficiente. not do it. Elas não fizeram isso. They went to sleep Elas foram dormir because porque they didn't realize elas não se deram conta that the time que o tempo was around the corner.
estava batendo a porta. I'm just here to remind you Eu estou aqui para te lembrar that the time is around the corner. que o tempo está chegando na Jesus esquina, is batendo a coming porta. back. Jesus está He's voltando. coming back for his bride. Ele está voltando para sua And the noiva. bride needs to be prepared. E a noiva And precisa the estar bride needs preparada. wisdom. E a noiva And precisa the de bride needs to sabedoria. understand E a noiva precisa that she entender cannot sit on any que table. ela não pode se The assentar a bride qualquer needs to mesa. understand A noiva precisa that she entender cannot speak like a fool. que ela não pode falar como The bride needs to insensata. understand A noiva that precisa she entender cannot minister to fools. que ela não pode ministrar The para bride needs encantar. to understand A noiva precisa entender that the table que a mesa has been served, foi servida, but it's been served mas foi servida by Jesus Christ. por Jesus And that's the Cristo. only table E essa é a that única the bride mesa needs to sit on. que a noiva precisa se assentar. The measure A medida of how we understand God's word de como nós entendemos a palavra de Deus is understanding é entender that we have a propósito, que nós temos um propósito and that purpose e que esse is propósito revealed by the Spirit. é revelado pelo It is Espírito. not because of our knowledge, Não por causa do nosso but it's by the conhecimento, wisdom mas por causa da of sabedoria understanding de entender that we need to die que nós precisamos morrer so the Spirit can live. para que o Espírito possa viver. And if we do not die, E se nós não morremos, we do not have wisdom nós não temos because sabedoria, we'll always depend on porque ourselves. nós vamos sempre depender de nós mesmos. And when we go to verse 10 and 11, E quando nós vamos para o verso 10 e 11, 10 and 11 is maintaining honesty 10 e 11 falam sobre manter a in every honestidade area of our life. em todas as áreas da nossa vida. And this is what Solomon teaches us. E é isso que Salomão nos ensina. It says, do not remove the ancient landmark. Ele diz, não remova as marcas antigas. And when we look at what this means, E quando nós olhamos para que isso significa, removing the ancient landmarks, remover as marcas antigas, the os marcos Spirit of God antigos. started talking to me about how we are so conformed to the things of the world. O Espírito de Deus começou a falar comigo como nós somos conformados com as coisas deste mundo. That the biblical meaning Que o significado bíblico is most of the times changed to what suits us, é muitas vezes mudado para aquilo que nos serve. is what we think is relevant É o que nós pensamos que é relevante. to what we are living, Para aquilo que to the nós estamos vivendo. situation we're living, Com a situação que nós estamos the vivendo. time we're living. O tempo que estamos vivendo. But the Bible does not change Mas a Bíblia não muda to our situation. para nossa situação. Our A situation nossa situação needs to conform with the Bible. precisa se conformar com a Bíblia. We cannot change the meaning of the Bible Nós não podemos mudar o significado da because of Bíblia what we're passing, por causa daquilo que estamos because passando, of our por difficulties. causa das nossas But dificuldades. what we're passing through Mas aquilo que nós and estamos our passando difficulties e as nossas need to conform dificuldades to what the Bible precisam says. se alinhar com o que a Bíblia diz. So this is what we need to understand, Então é isso que nós precisamos that we entender, cannot change the que Bible. nós não podemos mudar a We Bíblia. cannot move the Bible. Nós não podemos mover It a Bíblia. continues to be relevant. Ela continua sendo It continues relevante. to have authority. Continua tendo It autoridade. cannot be changed Ela não pode ser because we are mudada. now living in a different era. Porque agora nós estamos vivendo uma era It is the diferente. still meaning Ainda tem o mesmo significado as it was then. como era lá. It's not because now Não é porque agora things are different. as coisas são diferentes. Yesterday I was in the car with Fran Ontem eu estava no carro com a Fran and my 13-year-old, e o meu filho de 13 anos, because he has traces of autism, porque ele tem traços de autismo. so his understanding is different from our understanding. Então, a forma que ele entende as coisas é diferente da nossa. His questions are different from our As questions. perguntas dele são diferentes das So he nossas. said to me, Então ele disse para mim, Mom, what is the legal age? mãe, qual que é a idade legal? He's 13 years old. Ele tem 13 anos. He says, what's the legal age of having a child? Ele disse, qual é a idade que você pode ter, legalmente você pode ter um filho? I said 18. Eu disse 18. And he says, I want to be a young dad. E ele disse, eu quero ser um pai jovem. I want to be a father when I'm 19. Eu quero ser pai quando eu tiver I 19. say to him, to have a child at 19, Eu disse para ele, para ter um filho com 19, you have to have a wife. você precisa ter uma esposa. And with this wife, it means that you have to get married at 18, E com essa esposa, significa que você precisa se casar com 18. so that by 19, Para que então, com 19, God willing,
se for a vontade de should have been Deus, pregnant and you can have your child. ela vai estar grávida e você vai ter o seu filho. And he says, why do I need to marry? E ele disse, por que eu preciso me casar? I say, because the Bible says so. E eu disse, porque a I Bíblia say, diz. because the Bible says you cannot have sex out of marriage. Porque a Bíblia diz, você não pode fazer sexo fora do casamento. Because you'll have children. Porque você vai ter filhos. And those children will be out of marriage. E esses filhos vão estar fora do casamento. This is what my son said. Isso foi o que o meu filho disse. He said to me, but I can use protection. Mas ele disse, mas eu posso usar proteção. I said, it is not about using protection. E eu disse para ele, não é sobre usar proteção. It is about what the Bible says. É sobre o que a Bíblia diz. So in his mind, Então, na mente he's dele, thinking, I can avoid having a baby. eu posso evitar ter um So I bebê. can still conform to the Bible. Então, ainda para que eu possa então ainda me alinhar com a But Bíblia. he's found a way Mas ele encontrou in uma his own forma, wisdom na sua própria of sabedoria, not having a baby de não ter um by bebê using protection. usando proteção. But because his wisdom Mas porque a is sabedoria coming from dele the things of the world, está vindo das coisas do because he mundo. is still not conformed Porque ele ainda não está to conformado understanding that the Bible does not de change, entender que a Bíblia não to muda, understanding that we cannot do things the way we want, de entender que nós não podemos fazer coisas da to forma que nós have the queremos, outcome of the Bible. para ter e termos o resultado da Bíblia. But we need to have the outcome. We need to have the teaching of the Bible Mas nós precisamos ter o ensinamento da Bíblia to have the outcome. para ter o resultado. We can try and get to the outcome Nós podemos tentar chegar no with resultado our own doing, com a nossa with própria our own obras, thinking, com a nosso with próprio our own pensamento, com o understanding, nosso próprio with our own entendimento, human com a wisdom. nossa própria sabedoria But humana. that does not take us to eternity. Mas isso não nos leva para a There will be eternidade. consequences Haverão of consequências not listening to what the Bible says. de não ouvir o que a Bíblia Because diz. this is why it's telling us not to move the landmark, E é isso que a palavra está nos falando, para não removermos os not to marcos, change what the Bible tells us, não mudar o que a but Bíblia to nos diz, conform with the Bible mas nos alinharmos com a Bíblia, nos conformarmos com a and Bíblia understand what the word says. e entender o que a palavra diz. Skipping Pulando and going to what the wisdom in verse 12 says. e olhando para o que a sabedoria no verso 12 diz. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Hallelujah. So apply, Então, aplica to the understanding of what the Bible is telling you. ao entendimento do que a Bíblia está te falando. Wisdom Sabedoria, by what we hear, pelo que nós ouvimos, especially in the guidance especialmente pelo sendo guiados. we receive from the wise. Nós recebemos do sábio. Our ears must be turned to receive Nossos ouvidos precisam estar voltados para receber and apply the wisdom of God. e aplicar a sabedoria de Deus. What the heart O que o coração and the ears work together to receive wisdom, e os ouvidos trabalham juntos para receber sabedoria. we will gain a lot. Nós vamos ganhar muito. Unfortunately, Infelizmente, we cannot finish nós não somos capazes de taking into terminar pieces Proverbs 23. a destrinchar Provérbios 23. But I believe this is up to where God is allowing us. Mas eu creio que é até aqui que Deus está nos permitindo. And to close, E para I concluirmos, say to you, my brothers and eu sisters, digo para vocês, irmãos e irmãs, Jesus Jesus brought wisdom. trouxe sabedoria. He was cornered in the market. Ele foi He was cornered in the temple when he found them selling things. ele chegou no templo e ele encontrou as pessoas vendendo coisas. No man could understand him, Nenhum homem podia entendê-lo, not even when he was 12 years old. nem mesmo quando ele tinha 12 anos de idade. They didn't understand. Eles não entenderam. We need to understand the authority of Jesus Christ. Nós precisamos entender a autoridade de Jesus We Cristo. need to understand the Holy Spirit lives in us. Nós temos que entender que o Espírito Santo vive em nós. We need to know the truth. Nós precisamos saber a verdade. And we should never sell our truth. E nós nunca deveríamos vender a nossa verdade. And if you know the truth E se você conhece a and you verdade don't sell it, e você não vendê-la, he will bless you Ele vai te abençoar supernaturally. de forma supernatural. I pray that the word has blessed you today. Eu oro que a palavra tenha te abençoado hoje. I pray that the word will bring life E eu oro que a palavra vai trazer vida into everything that is dead. em tudo que está morto. I pray that God will resuscitate Eu oro que Deus vai te ressuscitar. anything in you that is dead. Vai ressuscitar tudo em você que está morto. And I bless his name. E eu abençoo o nome dele. I glorify his name Eu glorifico o nome dele for allowing us to be here. por nos permitir estarmos aqui.
even if it's by heart and I'm feeling I did not finish what he sent me. Mesmo que seja pelo meu coração e eu sinta que eu não terminei aquilo que ele nos mandou para I fazer. believe in the Spirit. Eu creio no Espírito. This is what he wants us to hear today. Isso é o que ele quer que nós ouvimos I hoje. hand over to Chris Eu entrego de volta para so we Cris, can pray over this word. para que nós possamos orar sobre In essa the name palavra, of Jesus no Christ. nome de Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.